Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo ao 20º vídeo dessa série especial de recursos humanos em comemoração aí ao mês do profissional de RH que a gente fez aí durante todo esse mês de junho para você. E nesse vídeo especificamente, eu tenho um desafio interessante aí para todos e qualquer profissional de RH, que é justamente a questão da gestão de mudanças. Um processo extremamente desafiador em alguns casos, mas extremamente necessário e mais do que necessário, né? É inevitável, ele sempre vai acontecer. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de gestão de mudanças. E para falar desse tema, eu vou deixar para vocês, como sempre, o termo em inglês e em espanhol que a gente mais utiliza no mercado de trabalho. O termo em inglês a gente chama de change management. Change management. O termo em espanhol, a gente utiliza o gestión de los cambios. Ou eu também poderia falar gestión del cambio. Gestión del cambio. As mudanças, elas têm o papel principal de fazer o meu alinhamento com alguma estratégia que eu tenho, alguma mudança necessária de estratégia que eu tenha tido durante o processo, eu preciso alinhar todo mundo dentro daquele novo processo, né? Ou também com o objetivo de melhoria, quando eu preciso efetivamente criar aí um processo mais eficaz, mais eficiente dentro aí dos meus processos atuais de trabalho. Então, os dois objetivos principais são a melhoria e o alinhamento. E isso pode ser tanto a questão física, que talvez seja o mais simples da gente fazer, né? Alterações físicas, alterações de layout, e também as alterações emocionais, alterações comportamentais. E é aí que mora o perigo, é aí que mora o desafio para todos os profissionais de recursos humanos. Para facilitar para você, para te ajudar um pouquinho, eu vou passar aqui na primeira etapa quais são os processos, né? Quais são as etapas aí para executar um processo de gestão de mudança de uma forma aí mais tranquila, de uma forma mais organizada, de uma forma mais efetiva. Mas não só isso. Na segunda etapa, eu vou dar para você quais são os fatores de sucesso para que você efetivamente consiga aí fazer a mudança que você tanto precisa, que você tanto quer na organização pela qual você trabalha. Ok, então vamos falar aí das etapas. A primeira etapa que eu tenho para vocês é justamente a identificação do que você precisa mudar. A gente tem diversas ferramentas, diversos modelos, mas o que eu vou passar para você aqui é um modelo que a gente chama de modelo STAR, estrela em inglês. Depois que eu organizei a minha mudança, né, exatamente os processos que eu preciso executar para realizar a mudança e para garantir que a mudança efetivamente aconteceu, eu preciso mensurar isso, né? E agora eu preciso também mensurar qual é a disposição das pessoas envolvidas em relação àquela mudança. Quais são as pessoas que efetivamente estão apoiando, aquelas pessoas que estão indiferentes se vai acontecer ou não, e aquelas pessoas que estão resistentes com relação à mudança. Então eu preciso identificar, mensurar e avaliar todo esse cenário agora, de forma que eu consiga saber quais são os pontos que eu preciso atacar de resistência e quais são aí as pessoas, os profissionais que vão me apoiar quando eu precisar para realizar aquela mudança. Dito isso, agora eu preciso dar nomes, né? Eu preciso identificar aí os responsáveis pelas mudanças que serão executadas e também identificar aí as pessoas que não estão dispostas em realizar aquela mudança. Eu também preciso, como quarto ponto, identificar quais são os elementos que serão passíveis de mudanças. Como assim? É um processo? É uma política? É uma estrutura física? É uma estrutura hierárquica? Eu preciso identificar efetivamente qual é essa mudança que eu vou ter e em que ela vai implicar dentro aí do meu status quo, né? do meu estado atual da empresa. Feito isso, eu passo para a seguinte etapa, que é a delegação de responsabilidades. Agora eu preciso colocar
é o accountability, né, que a gente chama em inglês accountability, que seria a pessoa efetivamente se tornar responsável pelas ações que serão parte do processo. Então eu preciso dar nome aos bois, né? Eu preciso que cada um assuma o seu papel. E aí são os papéis e responsabilidades. A número 6 é, na verdade, mais uma dica. Eu preciso executar a minha mudança como se fosse um projeto, com etapas, né, de início, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de fim. Então a minha mudança ela tem que ter um início bem definido e tem que ter um fim bem definido, para eu garantir que a mudança aconteceu da forma ao qual eu esperava que ela acontecesse, né? E já que a gente está falando de gestão de projeto, eu tenho que criar os meus milestones, né, os meus pontos aí chave dentro de todo o meu processo de mudança para eu poder comemorar, né, fazer pequenas celebrações aí dos atingimentos que eu tive no decorrer aí do processo de mudança. E isso ajuda muito na questão dos profissionais se engajarem mais com aquela mudança, se motivarem mais com aquela mudança e participarem mais de forma mais ativa dentro desse processo de mudança. Então, sempre que eu coloco recompensas que sejam pequenas, né, nesse meio do caminho, isso acaba que ajuda aos outros a se envolverem e a realmente vestir o boné, né, vestir o capuz aí, para que a mudança aconteça dentro daquilo que está esperado. E por fim, o último item dessa nossa lista vai ser eu efetivamente incluir, né, eu integrar essa mudança dentro da cultura da organização agora, né, dentro dos meus processos. E isso passa não só pela cultura um pouco mais etérea, né, alguma coisa mais assim, a cultura da empresa. Não, isso passa também pela parte prática, né? Então, se dentro da minha mudança, por exemplo, foi uma integração de uma empresa, então agora os funcionários têm que usar o uniforme da empresa que adquiriu, as logomarcas ao redor da empresa tem que ser agora a logomarca da nova empresa, os nomes que vão ser utilizados dentro das políticas, dos procedimentos internos, processos de vendas, processos comerciais, marketing, relações públicas, enfim, todos têm que ser a nova marca. De forma que a cultura agora seja a nova cultura da empresa, né? Claro que não é só isso que é cultura, mas é só para dar um exemplo para você de onde a gente consegue aplicar esses itens. E com isso eu encerro essa lista aí de 8 itens de etapas para você poder implantar uma mudança dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, dentro do seu ambiente de trabalho. E agora a gente vai passar aí por todos os fatores aí que vão garantir o sucesso da sua mudança. Então, pega o papel e caneta e anota todos esses fatores que eles vão ser primordiais aí para o sucesso da sua mudança, tá legal? Então agora a gente vai falar dos 8 fatores de sucesso para a sua mudança, né? Para você executar aí a gestão de mudança que você precisa. O primeiro desses fatores é a questão de ser específico. A gente precisa saber exatamente como a gente vai executar, o que a gente precisa executar para efetivamente considerar que a mudança aconteceu, né? Então eu preciso criar critérios, eu preciso criar requisitos, eu preciso criar metodologias, eu preciso criar processos, procedimentos, de forma que eu garanta, e indicadores, né? De forma que eu garanta aí que dentro desse processo a mudança aconteceu. Então eu preciso ser específico. O segundo item é identificar para que eu quero essa mudança, né? Quais são os objetivos que eu preciso alcançar ao final dessa mudança. Então, o meu objetivo é a melhoria de processo, o meu objetivo é financeiro, né? Eu preciso reduzir custo, aumentar receita. O meu objetivo é diminuição de burocracia, o meu objetivo é mudança de sistema para atingir aí, uma eficiência maior dos meus processos, enfim, eu preciso ter claro todos os meus objetivos, para que no final eu saiba aquilo que eu preciso alcançar, né? O que eu tenho que alcançar no final? São esses objetivos que vão me dizer. O terceiro fator de sucesso, que talvez aí muitos profissionais negligenciem, é a questão de um business case, né? A criação de um business case. Isso vai ajudar muito nas simulações de possibilidades.
Quando eu faço isso, eu minimizo, ou como a gente diz em gestão de projeto, eu mitigo os riscos, ou eu minimizo os riscos, ou eu elimino riscos do meu projeto, né, do meu processo aí de execução da gestão de mudança. Com isso, esse business case, eu evito muitas dores de cabeça quando eu estiver ali na prática, né? Já que eu já planejei com antecedência, na hora de executar eu já não vou encontrar tantos problemas relacionados a esse planejamento que eu fiz, né? E isso vai me ajudar muito a poupar tempo, poupar recurso, enfim, muitas outras coisas, tá joia? A quarta etapa é gerenciamento de expectativas. E isso vai muito de encontro aí a essa questão da gestão dos objetivos. Muitas vezes a expectativa que eu tenho é diferente da do meu chefe, é diferente da do chefe do meu chefe, é diferente da do diretor ou dono da empresa. Então eu tenho que alinhar as expectativas. O que cada parte envolvida espera daquela mudança, né? Quais são os resultados efetivos que cada um deseja encontrar no final. Fazendo esse alinhamento de expectativas, eu vou evitar frustrações no futuro. A quinta etapa é justamente garantir que os recursos que eu tenho, eles são adequados, eles são suficientes para o objetivo que eu preciso alcançar. Se os meus recursos aí eles não são as pessoas adequadas, se eu não tenho recursos financeiros adequados, se eu não tenho recursos práticos ali adequados para eu executar a minha mudança, eu corro o risco de ter que interromper o processo no meio do caminho. E aí vai ser uma perda aí de esforço muito grande, né? A sexta etapa, né, a sexta dica, que vai garantir aí o sucesso do meu projeto, né, de gestão de mudança, é a questão de gerenciamento ativo, né? Eu preciso participar ativamente de todo esse processo. Eu não posso simplesmente delegar funções, eu tenho que estar ativamente envolvido. Mesmo que eu não seja o executor de tudo, e isso vai acontecer, obviamente, ninguém consegue executar uma mudança sozinho, mas mesmo que eu não seja o executor de tudo, eu tenho que saber o que está acontecendo. E aí, para isso, eu tenho que ter reuniões regulares, relatórios regulares, acompanhamentos de métricas, de indicadores, acompanhamento de dado, enfim, de forma que eu esteja ativo nesse projeto e eu consiga eliminar ou mitigar todos os riscos, todos os problemas que estão acontecendo no meio do caminho. Com isso, eu consigo ter uma gestão muito mais eficiente. Por quê? Porque eu participei de todo o processo. A partir do momento em que eu, como gestor aí desse processo de gestão de mudança, participo ativamente, eu também preciso engajar todos os meus funcionários, que é a próxima etapa, né? Eu preciso aí gerar comprometimento em todos os envolvidos. Então, todos têm que ter os papéis e responsabilidades muito bem definidos, de forma que eles saibam exatamente o que é esperado deles e de forma que eles também se sintam parte aí desse processo de gestão de mudança. Para isso, eu preciso gerar aí o comprometimento de todos da equipe. E a última etapa é entender efetivamente o que eu preciso fazer, como eu vou fazer e o porquê que eu preciso fazer. É como se fosse um resumo dessas outras 7 etapas aí, desses 7 fatores anteriores. Com isso, né, aqueles 5 Ws, 2 Hs, né, que a gente utiliza bastante, ou mesmo a análise SWOT, seja lá a ferramenta que você queira usar, eu consigo aí garantir o mapeamento de todas as minhas etapas e o controle de tudo, né? Eu consigo aí ter uma visão macro de todo o meu processo de gestão de mudança e aonde eu quero chegar com ele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra amanhã aqui no próximo vídeo, no 21º vídeo aí da nossa série especial de RH. Se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo. Não deixe de conferir as nossas matérias especiais nas nossas redes sociais, as nossas postagens especiais durante todo esse mês de junho. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado!